CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Você que é de primeira vez, né? Que seja um dia muito abençoado para todos nós. Né? Quarta-feira, dia de Evangelho, né? Dos nossos estudos de Evangelho. Temos agora esse estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. 9 horas nós teremos o estudo da Revista Espírita. Pode deixar, não tem problema não. Neném, criancinha, é uma alegria, não tem problema não. Ele é pequenininho, não tem nem um aninho, então ele também quer falar. Então a gente tem hoje aqui, para quem está em casa, a gente tem hoje um bebezinho aqui de 8 meses para assistir o curso com a gente. Né? Então ele quer falar também, é normal, não tem problema. E 3 horas da tarde nós teremos a reunião pública sobre também o tema do Evangelho, com os passes de cura, né, para quem já foi indicado, e à noite também reunião pública sobre o Evangelho, sobre o mesmo tema. Então, é um dia de Evangelho, né? Dia de reunião pública. E hoje, como é feriado no nosso país, né, por conta de ser o dia que se comemora aí, consagram a Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? Segundo os estudos, né, católicos e tudo mais, que são a nossa base, né? É feriado, então quem estiver em casa, que puder, venha à reunião pública, né? É bom estar na casa espírita, tendo essa ambiência que já está toda preparada, né? É bom a gente assistir também em casa, claro, às vezes a gente não pode vir, mas quando a gente pode, né, optem por vir à casa espírita. Por quê? Porque aqui a gente tem uma ambiência diferente. Você sentiu quando você entrou aqui? A gente tem, porque os espíritos preparam com todo amor, com todo carinho, esse ambiente para que a gente possa chegar aqui e se sentir bem. Né? A gente já está reiniciando o estudo do Evangelho, né? Como a gente fala sempre aqui, nós não temos prazo para terminar. Quando a gente termina, a gente retorna para o início, porque a gente tem que estar sempre estudando todos os livros, né? E o Evangelho, então, é o nosso livro, tem que ser o nosso livro de cabeceira, né, Dilane? Bom dia. E a gente está aqui estudando na introdução. Tem muitas pessoas que nem leem a introdução, e ela é muito importante para que a gente possa compreender muitas coisas que a gente vai ver lá para frente, né? Então é muito importante que a gente leia também a introdução. A Dilane você quer... Pode ler? É que vocês voltaram, né? Que aqueles dias que eu não estava aqui, voltaram um pouco, né? Voltou, né? Então tá, então vamos lá. Então a gente está aqui na parte... eu vou continuar onde ele parou. Então o que... Tá. Então aqui, a gente comentou, né, já sobre a autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinamentos dos espíritos, né? E aí, vamos fazer então a prece, Dilane, você quer que eu leia esse pedacinho? Vamos lá, então, onde ele parou, porque onde eu parei mais embaixo. Princípio da concordância, mas eu vou ver onde ele parou também, não tem, a gente parou no mesmo... Quer ler aí? Página 28. Vamos supor... Pode ler. Pode ler? Você faz a prece, então. Então, para quem tem o livro em casa, a gente usa aqui a publicação do CELD, né, da editora CELD, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quem tiver da FEB ou de outra editora não tem problema, é só ir lá na introdução, procurar aí nessa segunda parte, e vai ter assim uma ou outra palavra diferente por conta da tradução, mas não tem problema nenhum, é só continuar a ler e o sentido vai ser bem depreendido. Então, eu vou ler aqui para a nossa companheira fazer a prece, né? Vamos supor que agrade a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro em sentido contrário,
Suponhamos mesmo que, com uma intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência fizesse surgir comunicações apócrifas, isto é, falsas. Que influência poderiam ter esses escritos, se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É a adesão dos espíritos que precisaria ser assegurada antes de lançar um sistema em nome deles. Do sistema de um só ao de todos, há uma distância que vai da unidade ao infinito, o que podem até mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das multidões, quando milhões de vozes amigas provenientes do espaço vêm de todas as partes do universo, e no meio de cada família para contradizê-los. A experiência em relação a esse assunto já não confirmou a teoria? Em que são transformadas todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi daquele que conseguiu diminuir a sua marcha? Até o presente não se havia examinado a questão sob esse ponto de vista, um dos mais graves, sem dúvida alguma. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. Quer fazer a nossa prece, por favor? Obrigada, Tila. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos espíritos guia dessa casa de amor, que nos dê ensinamento, que possamos entender o Evangelho de Jesus. Pedimos por todos, pelos ouvintes, pelos desencarnados, por nós encarnados. Pedimos por todos entendimento. Pedimos pela nossa irmã que vai passar essa leitura para nós. Pedimos ao Espírito Luiz que a conduz, que auxilie, que nos dá entendimento. Pedimos em nome da espiritualidade, eu sou altivo, a Dona Lourdinha, as irmãs queridas. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo no livro do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Então, né, a gente leu esse pedaço solto, né, fica meio confuso, né, que aí está principalmente vocês que estão sem os livros. Então, o que Kardec está colocando aqui? Esse livro, né, é o Evangelho segundo o Espiritismo, vai analisar toda a parte moral da doutrina de Jesus, como a gente já falou. E aqui Kardec está fazendo questão de deixar bem explicadinho como é que foi feito, né? Então, controle universal do ensinamento dos espíritas, a autoridade da doutrina espírita. A doutrina espírita tem uma autoridade, tem uma importância, tem um papel. Por quê? Porque não foi uma coisa que surgiu do nada, né? Foi uma coisa que veio, mensagem de vários locais, né? De vários médiuns diferentes, de vários espíritos diferentes, foi feito esse trabalho lá que Kardec, depois a esposa dele ajudando ele lá, até publicarem o Livro dos Espíritos, né, que foi em 1857. Esse aqui, o Evangelho, já foi publicado em 1864, um pouco depois. E o que ele está dizendo aqui? Vamos supor, 28, né? Então, ele está dando um exemplo assim, né, de pessoas que querem atacar o espiritismo, que às vezes publicam coisas que dizem ser de espíritos, mas que o conteúdo contradiz, né? Então, a gente está lembrando aqui, estava até lembrando antes de começar, da parte do Leymarie, né? Do Pierre Leymarie, que foi amigo de Kardec, conviveu com Kardec na Sociedade Espírita de Paris. Depois da morte de Kardec, Kardec tinha indicado ele para ficar na presidência da Sociedade Espírita de Paris, e depois da morte de Kardec, ele acabou se desvirtuando, né? Acabou se juntando com um médium que era fotógrafo, que aí no início fazia umas fotos, né, de espírito materializado, mas depois, com o passar do tempo, ele se deixou, que ele começou a vender, o fotógrafo, enfim, ele começou a falsificar isso, e por conta disso, né, os espíritos
foram processados, né? Mas de nada adiantou, porque só serviu para dizer o quê? Que sim a espíritos e que sim a pessoas sérias. Então, dentro de todas as religiões, de todas né, a gente vê que são as pessoas, né, que às vezes fazem mau uso daquele ensinamento ou falsificam, né? O que a gente mais vê hoje em dia, né, Adilane, lá na internet são essas mensagens. Aí bota lá, doutor Bezerra, eles adoram, doutor Bezerra, então eles gostam, né? Doutor Bezerra, aí fala que é André Luiz, aí outros falam até que é psicografia de Chico. Poxa, né, a gente vê assim o cuidado que Chico teve antes de desencarnar, de dizer para que tomasse cuidado, porque muitos iam dizer, espíritos iam aparecer dizendo que era ele, né, porque a gente tem ele muito em conta, né? Então a gente, foi Chico que falou, mas será que falou mesmo? Vamos ver a fonte, vamos ver o médium. Então Kardec está sempre chamando a nossa atenção para isso. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver o seguinte, se você está ouvindo, né, algum pensamento, ouvindo alguma sugestão, vamos parar para analisar. É uma sugestão boa? Então tudo bem. É uma sugestão ruim que vai fazer eu brigar, que vai fazer eu bater, que vai fazer eu me aborrecer, que vai fazer... Então não é coisa boa. Então, se quem está nos ouvindo agora, se está aí com os pensamentos ruins, né, se está ouvindo, né, porque quem é médium, audiente, ouve como se fosse, né, Dilane, uma pessoa falando do nosso lado. Né? E às vezes até a pessoa fala, ué, você falou isso? E a gente fala, não falei isso. Aí a pessoa, não, você falou, mas não é que a pessoa esteja mentindo, é porque a pessoa realmente está ouvindo. E se a pessoa não tiver um equilíbrio, um cuidado, né, não tiver uma casa espírita séria para poder frequentar, para poder se instruir, estudar. Por que estudar? Para a gente poder distinguir, como eu falei, se é uma boa coisa, se não é, se quer o nosso bem, se não quer. Né? Porque a gente vive mergulhada nesse mar aí de espíritos, né? Eu não vejo, por exemplo, mas quem tem evidência vê. O salão aqui está vazio de pessoas encarnadas, mas está cheio aqui de espíritos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, se a gente está com esse problema, se tiver o evangelho em casa, pega, vai lá nas preces no final, ora. Mas o ideal é buscar uma casa espírita séria. Porque só o espiritismo que trabalha a mediunidade de maneira correta. Entendeu? Aí a pessoa às vezes não quer, porque confunde, acha que espiritismo é outra religião, é macumba isso que aquilo, tem preconceito. Gente, não tem jeito. Sabe? É só vir para ver como que é o funcionamento da casa espírita. Casa espírita, espiritismo é o que veio da doutrina espírita, que foi organizada por Allan Kardec. E esses termos, doutrina espírita, espiritismo, perispírito, são termos que foram cunhados, quer dizer, que foram inventados, entre aspas, que Allan Kardec registrou, está na Biblioteca de Paris esse registro. Então, espírita somos nós que estudamos a doutrina espírita ou dos espíritos. As outras religiões que acreditam na sobrevivência da alma, na vida futura, na comunicabilidade até dos espíritos, algumas religiões aí, né, afrodescendentes, são as religiões espiritualistas, tá? Então a gente não confundir aí. Quer falar alguma coisa, Gilane? Não. Então vamos continuar, porque a gente já está falando já há muitos dias, né, sobre isso, né? Uhum. Aí continua ali, o princípio, na 28, lá embaixo. Sim. O princípio das concordâncias é ainda uma garantia contra as alterações que o espiritismo poderia sofrer pelas seitas que quisessem apoderar-se dele e acomodá-lo à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade dos seus ensinamentos,
farão tombar qualquer modificação que se afaste da verdade. Então, muito bem. Então, o que ele está falando? O princípio da concordância. O que é isso? É o quê? Vários locais, vários médiuns diferentes, vários espíritos respondendo a uma mesma pergunta que Kardec fez. Um sem saber do outro. Lembrando que naquela época não tinha essas redes sociais, não tinha telefone, não tinha nada. Era uma carta, levava tempos, porque ia de navio. Então, tinha médium na América, tinha médium na Bélgica, tinha médium em vários locais, na Inglaterra. Então, em vários locais. Então, isso, aí vinha uma resposta, mesma resposta. Então, isso é o princípio da concordância. Então, isso é uma coisa que vai fazer com que se surgisse qualquer tipo de seita dizendo isso, ou querendo desviar a doutrina espírita, porque qual é o objetivo da doutrina espírita? Trazer os ensinamentos de Jesus, né, é o cristianismo redivivo chamado, novamente para nós, desmistificando, né, as várias passagens aí da vida do Cristo, né, com relação a esses ditames, né, morais dele, a parte moral dele, explicando para a gente, né, através da ajuda da mensagem dos espíritos. E a gente vê que, cuidado que a gente tem que tomar, como a gente está falando aqui, né, sempre está com a verdade. Vamos ver a mensagem. Pode ter palavras bonitas, rebuscadas. Geralmente esses espíritos que enganadores gostam muito disso, né? Então, antes da gente sair clicando, ai, doutor Bezerra falou que o mundo não vai acabar nada, não vai acontecer nada. Gente, Jesus é o governador espiritual desse planeta, do planeta Terra. Ele não vai deixar tudo acabar assim do nada. Tudo obedece a uma lei, a uma ordem. Então, nós estamos passando por turbulações, mas isso já tinha sido previsto, né? Lá na Gênese, com Kardec, a gente vê também em 1868 que foi publicado, mas os espíritos já tinham avisado que a gente ia passar por algumas dificuldades, mas isso faz parte da nossa evolução. Então, o importante é que a gente sempre mantenha a fé. Então, qualquer um que se afaste aí da verdade. Então, se a gente lê uma mensagem, pode ter palavra bonita, pode ter uma assinatura de teoricamente dizendo que é um espírito, né, importante, quando a gente sabe que os espíritos elevados, eles não fazem questão de dar nomes, justamente para que não se fique com essa, foi fulano, com essa idolatria, que Jesus sempre combateu a idolatria. Então, vai ser conteúdo daquilo ali. É um conteúdo que está me apavorando, que está me trazendo medo, que está me fazendo não ter fé. Então, a gente tem que parar para pensar. Que os espíritos superiores, eles falam, né, Adilane? Olha, vocês vão passar por provações, orem, sempre a oração, vigiem, se cuidem, né? Vigiem os pensamentos, procure andar no caminho reto, né? A gente que já conhece, a gente não pode mais estar andando em certos lugares. Ah, mas eu sou jovem e eu gosto de frequentar certos locais. Vai sofrer. Não é isso? Porque certos lugares, principalmente quem é médium, que vai para essas raves, para esses lugares assim, né, complicados, que passam dias ali dentro daquele lugar, vai ficar complicado, né? Vai ficar complicado, aí cada um é que sabe. Mas o mais importante é a gente o quê? Estar sempre ali, analisando a mensagem, está de acordo com o que Jesus está ensinando, com o que Jesus falou, está de acordo com a lei moral ali, né? Os mandamentos de Deus, do que é certo ser feito. Então, a gente tem que parar para pensar. Quer falar, Adilane, sobre isso? Não. Não? Tá bom. Tem alguma pergunta aí, não? Não, tem não. Então, continua, por favor, de tudo isso. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse colocar-se contra a corrente de ideias estabelecida e sancionada, bem poderia causar uma pequena perturbação, local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Isso aí.
Pode continuar. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina, ainda não elucidados, não se tornaram lei. Tanto é que elas ficaram isoladas e que, por conseguinte, só devem ser aceitas sobre todas as reservas e a título de esclarecimento. Então, o que ele está colocando aqui? De tudo isso resulta uma verdade capital, quer dizer, uma verdade única importante, né? Que aquele que quisesse colocar-se contra a corrente de ideias estabelecidas e sancionada, aprovada, bem poderia causar uma perturbação local e momentânea. Então, naquela época que Kardec estava vindo com a doutrina espírita, né, tinha lançado já o Livro dos Espíritos, já estava com a Revista Espírita também, já tinha lançado o Livro dos Médiuns, né? Ele recebeu, né, muitos ataques de outras religiões e ataques, inclusive, de espíritos que não queriam que a doutrina espírita iluminasse as consciências, né? Para quem já assistiu, não sei se vocês já assistiram, eu acho que eu coloquei lá atrás para vocês, não foi o filme Kardec, né? Mostra bem isso, os espíritos ali não querendo mesmo que a doutrina espírita viesse, então atacava, mandava essas mensagens. E isso pode causar até uma perturbação às vezes, na época causou aquele momento assim, mas jamais dominar o conjunto. Mesmo no presente, na época de Kardec, e no futuro, que é agora o nosso caso. Então, isso jamais vai dominar, né? Então, isso vai dizer o quê? As instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina não elucidados não se tornaram lei. Então, tem coisas de tudo que Kardec recebeu, ele só colocou nos livros o que ele tinha realmente certeza e que, na época, foi sendo colocado à medida que a ciência também ia evoluindo. Por exemplo, eu falei sobre a Gênese, né, que é o último livro de Kardec, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, que é isso que a gente está estudando. Depois vem o Céu e o Inferno e a Gênese. A Gênese foi o último livro, né? Fala muito da parte científica, porque vai falar na primeira parte sobre a criação dos mundos, de Deus, fala sobre esses fatos, esses milagres, né, e predições do Evangelho, do Cristo, e explica. Então, muitos desses textos, apesar de só terem sido publicados em 1868, com a Gênese, Kardec já tinha recebido lá no início da codificação, lá no início, quando ele estava fazendo as pesquisas dele. Mas ele não publicou porque os espíritos falaram, não, agora não, vamos esperar mais um pouco para que a ciência até evoluísse e tivesse uma compreensão melhor das pessoas. Então, e tem outras coisas que não foi publicado, que ele publicou até na Revista Espírita, por isso que é importante se estudar a Revista Espírita, porque muitos textos da Revista Espírita ali, Kardec não colocou na codificação, né, nessas obras básicas, porque ele achou melhor não colocar, ele com os espíritos lá, né. Então, a título de esclarecimento, tem algumas reservas, alguns textos que estão até na Revista Espírita, e ele só colocou nas obras básicas, essas que a gente já falou, o que realmente os espíritos falaram, não, isso aí você pode colocar, que é uma coisa que não tem contestação, né? Pode continuar lendo. Onde? Daí a necessidade de usar da maior prudência na sua publicação, e no caso em que se acredita que se deve publicá-las, é importante apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, havendo, porém, em todos os casos, necessidade de confirmação. É essa confirmação que se deve guardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se deseja ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então, é o que a gente falou. Então, se recebesse os espíritos lá, os médios da sociedade, uma página lá que tivesse alguma controvérsia, alguma dúvida, ele não se publicava.
Mas se acreditar, se alguém quisesse publicar, como opinião individual. Então ele não colocava na obra, né? Tem muitos casos aqui que a gente vê, né? Às vezes as pessoas não chegam, né, Gislane, aqui na casa espírita, com mensagem, não é isso? Querem que seja lida, que querem que seja publicada. Que traz de casa. Traz de casa, isso é um perigo danado, né, gente? Para quem tem mediunidade, gente, é como a gente está falando o tempo todo aqui. O lugar de se trabalhar a mediunidade não é em casa, é no centro espírita. Por quê? Mas às vezes o Chico... Gente, a gente não tem essa capacidade de elevação espiritual e companhia espiritual, não, para a gente trabalhar em casa, não, gente. Quem está trabalhando em casa, dando passe em casa, só num caso de emergência, num familiar, às vezes, tudo bem. Mas essa coisa de ficar dando atendimento, tem médium que chega aqui na casa, começa a estudar, aprende a dar o passe, aí acha que vai na casa dos outros dar passe, que fulano liga, eu estou precisando de uma ajuda. Não tem problema, você pode até ir na casa da pessoa, se a pessoa tiver um amigo, alguma coisa, você não vai recusar um auxílio, mas vai lá, pega o evangelho, lê o evangelho, faz uma prece. Nada de fazer evocação, nada de dar passe sem autorização, porque quando aqui o grupo vai, né, os diretores da casa vão na casa de alguém para dar passe, tem todo um preparo espiritual, não é isso? Só vai onde o diretor da casa, o altivo, autoriza a ir, porque não é em qualquer lugar que a gente pode estar indo, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado aí, então que a gente não faça isso, sabe? A gente trazendo para a gente, estou com vontade de escrever, não sei o quê. Chega aqui na casa espírita e conversa com o diretor da casa, pede ajuda, porque já tem mais experiência, já tem mais conhecimento doutrinário, já passou por várias situações, para que a gente não seja pego por um espírito mistificador, ou por um espírito que quer levar a gente para a ruína. Olha, tem muita gente que fala assim, olha, fulano está falando mal de você, aí o espírito fala, né, com a gente, ou fala, não sei o que, seu marido está te traindo. A gente tem que ter muito cuidado, gente, sabe? E principalmente, assim, pedir ajuda, não é vergonha nenhuma, né? Verdade. Quer falar alguma coisa, Dilane? Não. Vocês querem perguntar alguma coisa? Falar? O microfone está aí, não? Quer, Giovanni, falar alguma coisa? Então tá. Os espíritos superiores, então. Os espíritos superiores procedem com uma extrema sabedoria nas suas revelações. Eles só abordam gradualmente as grandes questões da doutrina, à medida que a inteligência está apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a missão de uma nova ideia. Eis porque eles não disseram tudo desde o início, e ainda hoje não o fizeram, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas, que querem colher os frutos antes de estarem maduros. Portanto, seria supérfluo querer antecipar o tempo determinado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam sua ajuda. No entanto, os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que sobre todas as questões prematuras sempre há respostas contraditórias. Então, o que Kardec está alertando aqui? Tudo isso que a gente está falando, ó. Os espíritos superiores, se é espírito elevado,
eles procedem, eles agem com uma grande sabedoria nas suas revelações, como a gente já comentou aqui. Sim. Eles não falam, né, tudo. Eles só abordam gradualmente as questões, grandes questões da doutrina, à medida que a inteligência está apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada. Então, como eu falei, foi lá primeiro o Livro dos Espíritos, depois viu-se a necessidade de Kardec e os Espíritos de fazer um manual para que falasse sobre a mediunidade. Aí depois veio o quê? Aqui o ensino moral de Jesus, depois o céu e o inferno, então tudo com essa ordem, né? À medida que a inteligência a gente vai amadurecendo, né? Sim. Então por isso que eles não disseram tudo desde o início, como Jesus falou lá na Santa Ceia, né? Antes, né? Que ele sabia que estava lá a hora da hora dele. E ele falou que porque os discípulos não ficassem tristes, que ele ia preparar o lugar e que ele pediria ao Pai que enviasse um consolador, um Espírito de verdade, que ia fazê-los relembrar o que Jesus já tinha dito e, ao mesmo tempo, falar coisas que Jesus não tinha podido falar na época, porque ainda éramos muito atrasados, certas coisas não iríamos compreender. Tá? Sim. Não é isso, Edilane? Trazendo para nós hoje, o que acontece? Muita gente chega, ele diz aqui, caso de pressa, de querer resposta na hora, querer alguma coisa, a caso de leviandade, porque os espíritos inferiores estão ali para fazer o que querem, entendeu? Sem verdade. Aí o que acontece? Muitas pessoas que querem, aí chega, o pai morreu ontem, aí vem, queria notícia do meu pai, aí começa a falar, entendeu? Querendo notícia naquele exato momento, querendo uma resposta naquele momento. Não, está dizendo assim. aqui, não pode ter pressa, tem que esperar, porque as coisas não acontecem. Não é o nosso tempo, é no tempo do lado, é do tempo deles, né? Isso, porque se acontece de um médium querer falar, não, está acontecendo isso e isso, com certeza ele está mentindo. Sim. Entendeu? Porque não está acontecendo. E a notícia de tudo tem um processo. Exatamente. A notícia de desencarnado, né, você deve saber melhor que eu, mas assim, não é uma coisa simples. Por quê? A pessoa quando desencarna, nem todo mundo está num lugar acessível. Às vezes foi pego por espíritos das trevas, né? A Dona Ivone conta isso no Recordações da Mediunidade, né, Adilane? Sim. Aí então o que acontece? Os guias da casa vão buscar com outros guias saber notícias, porque às vezes não é uma coisa fácil, é como a gente aqui. A gente quer saber a notícia de alguém, então, hoje em dia tem a internet, fica mais fácil, mas mesmo assim, às vezes, mesmo com a internet a pessoa não tem, não é uma coisa assim. E como a Dilane falou, os espíritos não são nossos empregados, que a hora que eu quiser. Então, vocês desconfiem, se tiver uma pessoa que fala, eu faço isso, faço aquilo, aí vai na casa da pessoa, paga um tanto, e aí vai o espírito lá. Eu mesmo, às vezes, sem ter conhecimento da doutrina, ficava pensando assim, gente, esse espírito deve ficar muito cansado, né? Baixa na pessoa, daqui a pouco a ria sobe, aí chega um outro lado, toca campainha, aí o espírito arria na pessoa, aí a pessoa vai embora, e daqui a pouco, tipo assim, atendimento de 8 da manhã e 8 da noite, eu falei assim, gente, que espírito é esse? Que fica subindo e descendo, subindo, vamos dizer, falando grosseiramente. Uma coisa, a gente vê nitidamente, uma coisa é estar ali, uma pessoa disponibilidade ali total, disponibilidade total, o dia todo trabalhando naquela função ali, entendeu? Uma coisa é isso, que nem era antigamente o Chico, que estava naquela disponibilidade. Sim, naquelas ali, horas, né? Isso. Porque ele tinha um trabalho físico dele também, né? Mesmo autivo, aí é diferente. Naquela disponibilidade ali, com hora marcada, com tudo marcado. Isso, ele não ficava à disposição também, não. Pois é. Tipo assim, você pedia notícia de desencarnado, não era uma coisa que ele chegava e psicografava na mesma hora ou no dia seguinte. Tinha um processo, né? Às vezes isso vem até espontaneamente. Sim. Não há necessidade que a pessoa peça, entendeu?
Às vezes vem espontaneamente, eu vejo, eu procuro ver muito as palestras do Chico de antiga, aquelas entrevistas que ele dava, e eu vejo nitidamente, psicografia vinha espontaneamente. Sim. Ele ia aos locais, lá tinha um grupo dele que apoiava ele, e dali saía as notícias dos desencarnados. E quando a pessoa lia, a pessoa lá do final dizia, essa é minha, essa é minha. Não era vindo... Cada um a ele. Porque exatamente, os espíritos não são, nem todos os espíritos têm condição de dar a notícia. Às vezes até o espírito é encontrado, mas não tem condição, né? A gente vê que muitas vezes outro familiar que dava notícia, outro familiar que já tinha desencarnado antes, que dava notícia daquele. Sim. Porque aquele não estava em condições, às vezes, de... Porque é um desgaste para o espírito, para o médium. Então, não é uma coisa assim. E a gente não deve banalizar isso, como você está falando, achar que o médium tem que estar à disposição o tempo todo, né? Eu lembro também de uma história que o Chico, não sei se você lembra disso, que um dia lá o Chico tinha saído lá do grupo espírita da Prece do Trabalho e de repente parou um carro grande, né, desses de gente muito rica. E o cara falou que queria, né, resumindo a história, uma mensagem do filho dele que tinha desencarnado. O Chico já estava indo para casa, e o cara já tinha, mas você deu mensagem para todo mundo, eu quero a mensagem do meu filho. Eu pago quanto você quiser. Pegou o talão de cheque, naquela época era cheque, né, gente? Hoje em dia nem tem mais isso. Quanto você quer? Aí, nessa hora, quem tomou a frente foi Emmanuel, né? E falou, olha, o seu dinheiro, não, né? Resumindo, o telefone não toca de lá para cá, o dinheiro não compra tudo. O seu filho desencarnou, aí contou, falou ali que o filho dele tinha desencarnado por culpa dele, vamos dizer que fez todas as vontades, né? Assim como, e ele estava querendo culpar o motorista do caminhão, mas a imprudência foi do filho dele, que vinha no outro carro, que tinha bebido, porque ele dava tudo, ele dava carro, ele dava tudo, ele deixava o filho fazer o que quisesse, enfim, resumo da ópera, o cara entrou no carro e sumiu. Entendeu? Então não é assim, né, Adilane? Não é na hora que a gente quer. E isso com relação a tudo também, porque às vezes a pessoa quer porque quer, eu quero saber do meu futuro, não sei o quê. Gente, o futuro, algumas coisas que a gente já nasce com aquilo ali, né? Mas outras coisas vai depender das nossas ações, né? Do nosso livre-arbítrio também. Porque tem gente, tem gente que não vive sem ficar querendo consultar, né, fulana, o que eu devo fazer? Claro que uma coisa ou outra, a gente pede uma intuição, que a gente às vezes não ouve, né? Mas não é tudo ficar também em cima dos médios, né? Como na época tem a gente que ficava lá e toda hora querendo saber com o Chico as coisas, muita coisa ele não falava não, né? Muita coisa ele não falava, né? Verdade. Porque não é por aí, né? Então a gente vê que se a gente desconfia, não vai ser um espírito sério que vai responder aquilo ali não. Sim. Né? E esses espíritos zombeteiros, esses espíritos inferiores, eles querem ver sempre o mal das pessoas, porque eles se alimentam daquela vibração negativa. Então, de início, eles podem até falar alguma coisa que bata. Também é fácil, geralmente uma mulher em idade jovem, se vai nessas pessoas, né, querendo saber o futuro, é porque às vezes está brigada com o namorado ou com o marido, quer saber se tem amante, se não tem. Geralmente é uma coisa popular, então eles analisam também até o psiquismo, a psique da pessoa, né? Ele usa também esses fatos, né? Que geralmente se for mulher, se não tiver aliança, se não for casada, se for casada, quer saber do marido, se o marido está traindo. Aí às vezes até inventam, né? Teu marido está traindo sim, tem que fazer um trabalho, R$500 que custa. Não é isso? Às vezes vem pessoas aqui que não tem nem o que comer, mas relata que estão devendo porque pagaram lá num lugar lá X para fazer isso e aquilo. Sim, é verdade. Aí só vem para cá quando o dinheiro acabou, né? Porque já gastou tudo lá, né? Já gastou tudo. Isso é muito sério, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que querem colher os frutos antes de estarem maduros. As mensagens chegam quando tem que chegar.
As coisas acontecem quando tem que acontecer. Então a gente não tem que ficar se preocupando, querendo que tudo, antecipar tudo. Então tudo tem um tempo determinado para cada coisa pela providência. Deus sabe, os espíritos sérios sabem, né? Vamos continuar então? Oi. Tudo no seu... É que, na verdade, as mensagens foram chegando de vários lugares, ele foi fazendo aquela pesquisa, ele pegou também os cadernos que aquela outra médium já tinha feito, com aquele grupo que já estava fazendo algumas coisas, né, da Ruth já fez, se eu não me engano, né? Então, ele tinha muita coisa ali. Então, ele como os espíritos orientaram, uma coisa de cada vez, entendeu? Então, como a gente já falou, tinha a mensagem que ele recebeu no início, mas que só foi ser publicada na Gênese, porque as pessoas teriam que ter ainda esses ensinamentos. Por isso que se aconselha estudar. Eu quero estudar a Gênese. Pode vir estudar, não tem problema nenhum. Mas se você não tem conhecimento nenhum de espiritismo, o ideal é você começar pelo começo, o Livro dos Espíritos. Entendeu? Porque as pessoas não tinham nem consciência da comunicabilidade dos espíritos, né? Então, claro que aqui, por exemplo, por questão de tempo mesmo, a casa oferece todos os cursos de que são livres, você pode vir. Você pode não, deve vir, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, tudo esses 3 básicos aí, né? Para poder você ter uma noção aí de espiritismo. Porque não adianta eu querer trabalhar na mediunidade, por exemplo, se eu não entendo o que é mediunidade. Se eu não conheço que fenômeno que está acontecendo comigo, né? Então, é importante sempre o estudo. Então, a casa recomenda, a casa exige, a gente está até aqui com o nosso presidente aqui, que chegou agora. Então, é uma coisa que todo mundo tem que fazer, para que justamente a gente consiga entender o fenômeno que está acontecendo conosco, né? Não adianta chegar aqui, eu tenho isso, eu tenho aquele espírito, eu trabalho com aquele espírito, mas que fenômeno é esse? Então você vai ser dominada pelo espírito, então você tem que estudar para você aprender, né? Como dizia lá, eu não lembro qual que dizia, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta, lá no Antigo Testamento, eu não lembro qual era o profeta. Então, quer dizer o quê? O espírito tem que obedecer, tem o local certo, tem a hora certa, não tem essa de espírito ficar pegando a gente na rua, não. Mas acontece porque a gente não conhece o fenômeno, a gente está, às vezes, desequilibrada, e os espíritos se aproveitam disso aí. Por isso é importante que a gente venha e estude, para só depois, então, começar a fazer um trabalho, começar aí a seguir o nosso caminho. Querem perguntar alguma coisa? Falar? Quer falar, Nilton, alguma coisa? Então, os princípios acima não são as resultantes de uma teoria pessoal, mas a consequência das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de espíritos dizem o contrário de outros lugares, a presunção da verdade não pode estar com aquele que é o único, ou quase único, com tal opinião. Ora, pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Então, o que Kardec está colocando? Tudo isso que ele está explicando sobre como que chegou a doutrina espírita, como que foi feito, toda essa seleção, da importância, né, de se olhar para tudo ali que ele tinha recebido, né, e para a gente prestar atenção, para não ser enganado. Tudo isso não é resultante de uma teoria pessoal, não é dele, não é achismo da cabeça dele.
né? Mas consequência das condições nas quais os espíritos se manifestam. Então, tudo aquilo que os espíritos estavam ali dando, né, como conhecimento, né, Diana? Sim. Então, é evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de espíritos dizem o contrário do outro, a presunção da verdade não pode estar com aquele que é o único. Então, se a gente tem uma, né, por exemplo, nessa pesquisa de Kardec, então ele fazia a pergunta, então, se tivesse vários espíritos, vamos supor, fizesse pergunta para 5 médiuns em 5 lugares diferentes, 4 falassem A e um só falasse B, ele descartava aquilo ali. Então, ele está ali analisando ali pela maioria, fazendo ali, né, uma peneiração, né, uma peneira ali, e buscando sempre a razão, né, o bom senso, né, e o equilíbrio. Então, pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Aí a gente vê pessoas que têm mediunidade, que vêm para casa espírita, seja ela qual for, e estudam, aprendem, de repente falam que não concordo com isso que Kardec está falando, Kardec está atrasado, está desatualizado, isso não está certo não. Eu vou agir desse jeito aqui que o meu isso eu tenho pavor. Quando a pessoa fala isso, Dilane, chega a me dar coceira. Porque o meu guia está falando isso assim, assim. O meu guia... Gente, aqui o guia, diretor da casa, é o altivo. Tem os outros espíritos que trabalham junto com ele? Tem. Doutor Erma, Baltazar, todos esses. Mas a direção espiritual da casa é dada a um espírito altivo. Então, é meu guia. Já pensou, né, Dilane? Se vocês fossem ouvir tudo quanto é guia de médium que chega aqui, porque o meu guia está falando que tem que botar roupa branca. Tá onde? Aí eu chego lá com a pessoa e falo, onde que está isso dentro da codificação espírita? Me mostra aqui. Lá no livro dos médiuns de Kardec falou que tinha que fazer isso. Porque tem lá no livro dos médiuns uma parte que fala sobre tudo que deve acontecer no centro espírita, como é que deve ser, né? Como é que deve... Em momento nenhum ele colocou nada. O que importa é o quê? O sentimento. Claro que a pessoa tem que vir com uma roupa adequada. Não dá para ficar vindo para centro espírita, né, a pessoa, principalmente quem é médium, de mini saia, de roupa transparente, de roupa decotada. Então, isso, por que a gente não vai para a igreja com essa roupa? A gente não vai para uma repartição pública com essa roupa? Né? Então, a gente tem que usar roupa adequada para os locais adequados. Isso é importante. A gente se preparar, né? Não dá para a gente vir comer uma feijoada, né, e vir tomar passe. Aí fica sentado ali, fica passando mal. Ou então, pior, vir trabalhar, né, no passe. Então, a gente tem que ter esse bom senso aí, né, como a gente sempre é aconselhado pelos espíritos. Quer falar alguma coisa, Dilane? Não. Quer acabar a aula? Não. Já está perto. Está pronto para ele começar outra? Vamos acabar só essa ideia aqui? Sim. Né? Os espíritos verdadeiramente, tá? Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficiente esclarecidos sobre uma questão, nunca resolvem de uma maneira absoluta. Declaram que a tratam apenas do seu ponto de vista e eles mesmo aconselham esperar a confiança. Confirmação. Por mais que uma ideia seja grande, bela e justa, é impossível que ela, desde o início, concentre todas as opiniões. Os conflitos dela resultantes são a consequência inevitável do movimento que se desenvolve. Eles são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. E é útil que aconteçam logo no início do movimento, para que as ideias falsas sejam logo afastadas. Os espíritas que
que a esse respeito possuem algo temor, devem, portanto, ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Tá bom, Dilane, para a gente acabar aí. Então, olha lá, os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca resolvem de maneira absoluta. Então, a gente tem que ver, né, ter muito cuidado com essas mensagens de espíritos que querem ditar regras, faz assim, faz assado, faz assado. Como eu falei, claro que o espírito superior ele vai te aconselhar. Orem, vigiem, trabalhem no bem, sempre isso. Não vai fugir disso. Né? Trazendo para nós, nesse estudo, o que acontece? Uma pessoa, o que é os espíritos sérios, uma pessoa pediu como aquilo que você pediu, é o quê? Mensagem. Uma psicografia, uma mensagem. Não é essa palavra. Receituário. Uma orientação. Receituário. E aí, o que o espírito fez? Ele é isso aqui, direitinho que está no Evangelho, que mesmo ele, sabendo o que pode acontecer, tendo resposta para aquilo, eles não dão. Ele deixa a critério da pessoa. Livre-arbítrio da pessoa, isso aí. Os espíritos superiores, eles vão respeitar o livre-arbítrio. Ele foi nitidamente e falou, não era nem para entregar a mensagem, falou, não precisa nem entregar, só fala para ela e tá bom. Só que aí foi posto no papel, passei para a pessoa, mas passei do jeito que o espírito mandou. Sim, com certeza, isso é muito bom. Então a gente está vendo aqui, né? Então a gente não precisa ter medo, qual vai ser o futuro do espiritismo, o que está acontecendo, ficar se descabelando. Tudo tem uma direção, tudo tem um comando. Jesus está no comando do planeta Terra, Deus sabe de todas as coisas. Então a gente tem que confiar, né? Então as ideias falsas elas vão por si mesmas ser afastadas. Então os espíritas que a esse respeito possuem algum temor devem, portanto, ficar tranquilo. Então a gente tem que sempre, claro, ficar tranquilo, mas sempre vigiando e orando, fazendo também a nossa parte, né, Adilane? É isso que ele diz aqui, que os espíritas que a esse respeito possuem algum temor devem, portanto, ficar tranquilos. É o quê? Os espíritas que estão trabalhando sério, que são disciplinados em tudo, moralmente, porque isso fala do verdadeiro espírita. Verdadeiro espírita. Que não nega por nada. O que acontece? Esses estão protegidos. Se vier uma pessoa... Sempre, às vezes, eu até falo, a gente comenta, nós comentamos isso frequentemente, os espíritos, eles não deixam pessoas que querem tumultuar, que querem fazer desorganização na casa. Destruir a casa. Destruir, não vai. Porque os espíritos, eles não vão deixar. Entendeu? Jesus ajuda eles para eles não deixar. Muito. E acaba essas pessoas se retirando da casa, entendeu? Sim, com certeza. Vão saindo, né? Se chegar na casa com má intenção, querendo destruir, querendo colocar tumulto, fazer alguma coisa, não vão conseguir ficar. Não consegue. Isso está aqui escrito. É verdade. Porque quem está trabalhando aqui, ele está aqui, né, dia e noite trabalhando seriamente. Como que os espíritos vão fazer isso? Se ele está lá dia e noite, ele sai daqui 9 horas, chega aqui 7 horas da manhã, sai 9 horas da noite, às vezes 10, às vezes nem sai, às vezes 11 horas, meia-noite está chegando em casa, porque vai atender outras pessoas, na casa das pessoas, aí para vir pessoas querendo destruir, ou querendo botar as regras deles, não é assim. Aqui as regras vêm de cima, vêm do Sou Altivo, da espiritualidade superior,
vem de Jesus. Isso mesmo, Jesus e Kardec sempre. Né? Então vamos terminar, fazer a nossa prece. Faz a nossa prece, Dilane, por favor. Pode fazer. Não, faz você. Pode fazer. Então agradecemos a Jesus essa oportunidade de amanhecer aprendendo mais e mais, porque somos pequenos demais. Precisamos de entender o Evangelho de Jesus, que muitos não entenderam, e precisamos entender. Pedimos para esses, os desencarnados, pedimos entendimento, pedimos paz, pedimos por todos, pela humanidade, e agradecemos em nome de todos, não só de nós presentes, encarnados, mas em nome dos desencarnados que buscam o entendimento. Peço por todos, pelos ouvintes, peço a Jesus por todos. E agradecemos ao Espírito Luiz, agradecemos o altivo, a Dona Lurdinha, pela Casa de Amor. Agradecemos a Jesus, mas acima de tudo, a Deus nosso Pai. E damos por encerrado o estudo do Evangelho. Graças Que assim a Deus. seja. Graças a Deus.